Você vai aprender física, eu garanto. A imagem de um objeto que está a 40 centímetros de um espelho esférico côncavo tem a mesma altura do objeto. Colocando o objeto a grande distância do espelho, a sua imagem estará a... Espera, atenção e cuidado porque tem duas situações. Lê com calma. Diz aí que a imagem do objeto está a 40 centímetros de um espelho côncavo e tem a mesma altura do objeto. Opa! Se tem a mesma altura no objeto é porque ele está na mesma posição. Então, o inverso do foco desse espelho é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ele diz que P' é 40 e se tem a mesma altura do objeto, a gente já sabe que está a mesma distância. Então, aqui também eu tenho 40. Aí eu vou ter então que 1 sobre F é igual a 1 sobre 40 mais 1 sobre 40. 1 sobre 40 mais 1 sobre 40 vai dar 2 sobre 40, que é 1 sobre 20. Então, o inverso de F é igual ao inverso de 20, logo a distância focal desse espelho é igual a 20 centímetros. Ives, ele pediu a distância focal? Não, ele não pediu. Mas eu vou precisar para a segunda parte do texto. Olha só o que é que ela diz. Ela diz que colocando o objeto a uma grande distância do espelho, a sua imagem estará a... Essa grande distância é uma distância tão grande que eu possa considerar que o objeto está infinitamente longe. E aí, quando a gente faz isso, 1 sobre P, quando P tende para infinito, eu vou dividindo por um número cada vez maior, então essa fração vai ficando cada vez menor, até que ela se aproxima de zero. Quanto mais distante, mais perto de zero essa fração. Então, na hora que eu escrevo 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P' para essa segunda situação, 1 sobre P se aproxima de zero. Então, eu posso desconsiderar essa fração e fazer que 1 sobre a distância focal que eu encontrei aqui, que é 20, é igual ao inverso de P'. Logo, quando o objeto está posicionado infinitamente distante, a gente tem que a posição do objeto vai ser igual a 20 centímetros em relação ao espelho. Então, a alternativa que diz que a imagem se forma a 20 centímetros do espelho é a alternativa correta. E essa alternativa é a da letra A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Uma das primeiras aplicações militares da ótica ocorreu no século III a.C., quando Siracusa estava sitiada pelas forças navais romanas. Na véspera da batalha, Arquimedes ordenou que 60 soldados polissem seus escudos retangulares de bronze, medindo 0,5 metros de largura por 1 metro de altura. Quando o primeiro navio romano se encontrava a aproximadamente 30 metros para atacar, à luz do sol nascente, foi dada a ordem para que os soldados se colocassem formando um arco e empunhassem seus escudos como representados esquematicamente na figura a seguir. Em poucos minutos, as velas do navio estavam ardendo em chamas. Isso foi repetido para cada navio, e assim não foi dessa vez que Siracusa caiu. Uma forma de entendermos o que ocorreu consiste em tratar o conjunto de espelho como um espelho côncavo. Suponha que os raios do Sol cheguem paralelos ao espelho e sejam focalizados na vela do navio. Qual deve ser o raio do espelho côncavo para que a intensidade do Sol concentrada seja máxima?
Fera, dá uma olhada nessa imagem. Perceba que os raios solares estão chegando paralelamente ao conjunto de escudos. E aí eles estão funcionando como um espelho do tipo côncavo, que estão convergindo os raios para o ponto que a gente chama de foco. Ora, aí ficou simples. Se todos os raios estão convergindo, estão focalizando, a distância entre o espelho e esse ponto corresponde à distância focal. Então, só de olhar para a figura, eu já sei que a distância focal é de 30 metros. Só que eu sei que a distância focal é metade do raio de curvatura, que é exatamente o que ele está procurando. Aí ficou fácil, né? O raio de curvatura, então, esse 2 está dividindo, passa multiplicando, vai ser 2 vezes a distância focal, que é 30 metros. Acabou. O raio, então, tem que ser de 60 metros para que os raios solares possam ser concentrados a 30 metros dos espelhos, que é exatamente onde estão os navios. E a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano.